4.214 jovens com idade entre 16 e 29 anos foram mortos no Rio Grande do Norte entre 1º de janeiro de 2015 e o último dia 28 de agosto, anteontem. Os dados são do Observatório da Violência no Rio Grande do Norte, o óbvio, e fazem parte do levantamento Juventude Assassinada. Para discutir os dados, a gente recebe aqui a coordenadora do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência, Ilana Lemos. Ilana, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Noite. Os dados, o número por si só já é assustador, né? Isso. Mas o que significa esse número? Olha, nós temos falado atualmente, vários pesquisadores da América Latina, porque esse não é um problema também específico só do Rio Grande do Norte, né? A gente precisa olhar para a juventude e para todas as questões problemáticas que essa juventude tem vivenciado. A gente tem falado no juvenicídio, né, que é uma mortandade altíssima, como nunca vista na história, de jovens e jovens com características muito peculiares, né? Pois é, esse perfil é um perfil que tem um recorte muito específico, né? Exato. Que perfil é esse? Exatamente. As pesquisas já há algum tempo mostram que esse público que está sendo assassinado, né, exterminado, a gente fala de extermínio mesmo, são jovens pobres, na sua maioria negros, né, de baixa escolaridade, com pouco acesso a direitos e serviços públicos, residentes de bairros também com poucos recursos, né? Então são jovens que também não estudam nem trabalham, porque muitas vezes precisam parar de estudar para poder trabalhar, mas aí o trabalho é um trabalho extremamente precarizado, né, pela falta de escolaridade. Aí tenta voltar para a escola, então vira um ciclo, né, de geração de pobreza e miséria, que submete esses jovens a muita vulnerabilidade. Os dados que foram levantados pelo óbvio, né, nesse levantamento de Juventude Assassinada, reforçam bastante isso. Olha só, por exemplo, gente, gênero, 94,9% das pessoas que foram mortas eram do sexo masculino, do gênero masculino, 5,1% do gênero feminino. Cor de pele, parda, 55,1%, negra, 34,7%, branca, 10,2%. Parda mais negra representa aí um total de 89,8%. Escolaridade ignorada ou indefinida, 58,9%, fundamental, com ensino fundamental, 26,8%, ensino médio, 13,4% e aí ensino superior, 0,8% desses assassinatos. A gente mostra, esses dados então mostram claramente que quando você tem acesso à educação, quando você sai desse ambiente, dessa realidade de vulnerabilidade social tão alta, né? Exatamente, porque os jovens eles estão crescendo em meio à exposição a toda essa violência, né? E aí fica muito difícil, são poucas alternativas. Falta política pública para atender essa parcela da população? Então, a partir dos anos 2000, a gente tem uma escalada positiva na agenda juvenil, né? No campo das políticas públicas, a gente tem a criação da Secretaria Nacional de Juventude, a gente teve vários planos voltados para a juventude que começaram nos últimos anos um desmonte muito rápido, né? Então, hoje a gente tem uma juventude sem perspectiva, né? A gente tem aí um PEC que congela gastos sociais, uma PEC que congela gastos sociais, a gente tem reformas que atingem o futuro da juventude de forma muito clara, né? Então, estamos vivendo realmente um momento de perspectivas muito restritas para essa juventude. Associa-se essa falta de perspectiva a esses dados alarmantes, você imagina, né, o trabalho que a gente tem pela frente com relação à sobrevivência dessa juventude. A gente está agora, então, num momento crucial para mudar essa realidade, né, que são as eleições de outubro. Exatamente. Determinar o projeto que vai... do governante que vai estar à frente do país pelos próximos 4 anos pode ser decisivo para mudar a realidade ou pelo menos melhorar um pouco essa realidade? É totalmente decisivo, né? E não só no executivo, mas também no legislativo, porque a resposta muitas vezes falaciosa que alguns candidatos têm dado, né, não vão resolver problema, né? A história mostra que medidas de endurecimento punitivo não melhoram índices de violência.
Então a gente precisa realmente de investimento na juventude para que ela viva, né? A gente não precisa de mais cadeia para a juventude. A gente precisa de ações que tirem a juventude dessa situação e não que compliquem ainda mais a sua vivência. É verdade. Saúde, educação, cultura, lazer, arte, enfim. Exatamente. Ilana Lemos, coordenadora do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência. Muito obrigado pela entrevista, Obrigada, Ilana. Boa noite. Boa noite.